Bom dia aos nossos telespectadores, sempre é um prazer, uma alegria imensa estar aqui na TVU, TV Urbana, seu canal 11 da NET, canal 55 da Antena UHF, todas as terças e quintas, iniciando às 10 da manhã, já no meio destas manhãs, das nossas semanas e sempre pedindo o acompanhamento da sua pessoa, o seu acompanhamento, você, eu e o Chimarrão, Vitrine RS, vai alegrar com certeza a sua manhã e trazer conhecimentos e fatos, entrevistas que a gente sempre traz aqui. O programa foi criado para isso, para trazer entrevistas, melhor dizendo, nobres entrevistas para você, telespectador, que quer um conteúdo diferenciado, que quer que a sua manhã seja diferente, não seja aquela manhã de sempre com os mesmos programas, aquela coisa meio, já igual. Aqui não. Aqui a gente traz entrevistados exclusivos, na qual a gente com calma, com tempo, a gente pode conversar, a gente pode transmitir para você o conhecimento, a experiência, a vivência dos nossos entrevistados. Pois bem, hoje temos às 11 horas da manhã o anúncio do novo técnico da seleção brasileira. E, pelo que se sabe, parece que o nosso amigo Dunga, os colorados estão bem felizes, né? Nosso amigo Dunga vai ser o nosso novo técnico, da seleção. Dunga, que mora aqui na Zona Sul, pertinho do estúdio onde estamos gravando, está bem faceiro, parece que está bem faceiro, parece que porque a gente não tem nada oficial ainda, né? Porém, no Zum, diz que ele está bem faceiro por esse novo trabalho que vai ter, um grande trabalho, que precisa um homem de muito punho, principalmente dessas derrotas que o Brasil teve, desta derrota da Copa que o Brasil teve, desse vexame. Então precisa um homem de pulso, um homem de caráter, digamos assim, um caráter forte, e só que ele vai ter que ter um pouquinho mais também, ao mesmo tempo que ele tem uma certa rigidez na questão de seguir os passos, seguir a maneira que ele é. A gente sabe que o Dunga transmite isso, a sua vibração é essa, porém ele vai ter que ter um pouquinho de flexibilização para poder lidar com essa situação, digamos assim, até de certa maneira patológica que a seleção do Brasil se encontra. Mas sempre com o apoio de Marcelo Martins Arquitetos, Sulina Iluminação ali na Pernambuco, também Centro Estofados e Pisos e Revestimentos. Estamos aqui mais uma manhã, nessa linda manhã de terça-feira, para a nossa transmissão aqui do nosso Vitrine RS. E após os comerciais, aproveita agora no comercial, faz um chimarrãozinho, toma um chimarrão como eu, nos acompanha aqui no Vitrine RS, sempre é assim, é como se estivesse em casa, é isso que a gente quer transmitir para você, telespectador, que se sinta em casa com a gente. Então aproveita, se não fez o chimarrãozinho, vai ali na cozinha, faz o chimarrão, quem já tomou, quem já está no cafezinho, pega ali o cafezinho, põe um açúcarzinho, porque após os comerciais estaremos aqui com o nosso primeiro entrevistado dessa linda manhã, o senhor Silas Silveira, um grande amigo nosso que vem falar um pouquinho de todas as suas aventuras que ele fez ao redor deste mundo, que para ele o mundo ficou pequeno, porque este nobre homem, rodou o mundo inteiro, não para passear, não para lazer, empresário que é, bem-sucedido, não para curtir as férias, ele foi sim para salvar vidas. Com uma máquina de cortar ferro, de cortar concreto, onde tinha terremotos, onde tinha algum terremoto, alguma catástrofe no mundo, este homem, esse simples homem, somos todos simples mortais, estava lá. Então, Vitrine RS, já de antemão, geralmente a gente gosta de agradecer a presença do convidado no final, mas eu já me sinto até, de uma certa maneira, bíblico, diz que a gente tem que só se orgulhar perante, se orgulhar por ter medo a Deus, ou por gostar de Deus, por estar perto de Deus. Mas eu quero dizer que eu tenho também um pequeno orgulho, que já é grande, que já é um grande orgulho,
em ter esse homem que salvou muitas vidas aqui, abrilhantando o nosso Vitrine RS. Mas após os comerciais, a gente continua. Conto com você até um pouquinho. Não muda de canal, continua com a gente. Queridos telespectadores, hoje vou dar um bom dia atrasado para vocês e para o Rodrigo também. Infelizmente, chego atrasada hoje aqui na TV Urbana. Vocês sabem que o nosso programa é ao vivo, todas as terças e quintas-feiras, a partir das 10 horas da manhã, no canal 11 da NET 55 UHF. Por que eu cheguei atrasada, Rodrigo? Porque tive uma amiga que, quando eu estava vindo pela Venceslau Escobar aqui para a TV Urbana, me ligou. Eu estacionei meu carro, porque recém tinha falado com ela. Estava parada numa farmácia. E um ônibus de uma empresa porto-alegrense, na verdade, bateu no carro dela e fugiu. E eu não tenho como não fazer um comentário sobre isso nessa manhã, porque já que a questão da greve dos ônibus aí, especialmente de uma das empresas aqui de Porto Alegre, a empresa Trevo, tá desde o início da semana aí, do final da semana passada, né, com protestos e paralisações e afetando todo o transporte público, mas quando a gente vê um motorista fazendo isso e fugindo do local, a gente também tem que questionar que pessoas trabalham nessas empresas. Então, assim, a gente sabe que tem a questão que os empresários enfrentam, mas os empresários também padecem quando encontram pessoas assim. E essa pessoa está se dirigindo à empresa, por quê? Porque daí conseguiu... A placa? Na verdade, não conseguiu nem a placa, conseguiu o registro, o código do ônibus que bateu, porque na verdade é grande. Agora eu fico pensando, se acontecesse isso com um idoso, com qualquer pessoa que tenha dificuldade de visão, não enxerga. E aí? Aí provar quem bateu, quer dizer, os prejuízos são enormes. Então, eu me atrasei justamente por isso, porque ela me disse, eu sei que tu está indo para a TV, mas eu preciso te relatar isso, porque tu estava passando no sentido contrário do meu. Na verdade, não fazia 30 segundos que eu tinha passado. E, doutora Silvia, tu não te cruzou pelo Dunga? Ele é teu vizinho aqui da Zona Sul? Pois é. Ou ele tá embarcando para o Rio de Janeiro para ser posto aí o novo treinador da seleção. O que tu acha? Estava comentando aqui, quando tu estava te dirigindo cá para a TV, a questão do Dunga. O que tu acha do Dunga? Tu que gosta de futebol, como novo treinador. Eu gosto de futebol, eu fico feliz que esteja sendo escolhido mais um gaúcho, né? Afinal, os nomes que se cogitaram, ou era a permanência do Luiz Felipe, ou talvez o Tite. Hoje escutei até um comentário de uma pessoa, de um comentarista, né, esportivo, fazendo a defesa da contratação do Tite. Por que não o Tite com todos os títulos? Eu acho, Rodrigo, que independente de ser Dunga, Luiz Felipe, Tite ou qualquer outro treinador, eu acho que vai ter uma missão muito difícil, porque coordenar uma equipe, seja ela pequena, nosso trabalho ou não, sempre é muito complicado. Sim. Mas eu desejo uma boa sorte aí. Dizer se eu sou a favor ou contra nesse momento... Não sei se eu teria escolhido ele, sinceramente. Aí tem gente que vai dizer que é porque ele é colorado. Não é por isso, não. Mas vamos então... eu não sei se eu teria escolhido, porque eu acho que ele já, bem ou mal, ele já mostrou seu trabalho na seleção. Não estou aqui para julgar, mas eu acho que assim, algumas atitudes dele foram muito criticadas e não... A gente sabe que existe uma questão muito política, né, envolvendo a questão futebolística. Então, acho que talvez tivessem outras escolhas. Certo. Aí. Mas fico feliz por ser gaúcho. Mas vamos para uma missão muito importante, que é a missão de salvar vidas, após os comerciais com o nosso amigo, o empresário, o Dr. Silas Silveira. Pode ser?
Não ainda. Não? Não ainda. Não. Sabe por quê, Rodrigo? Porque que hoje a gente faltou, tem né? que chamar atenção para as pessoas. A gente sabe que muitos gaúchos aí adoram fazer essas viagens curtas aí para nossa fronteira, seja Ribeira, Rio Branco, Chuí. E a cota foi reduzida. Pois é. De 300 para Pela 150? metade, ou seja, $150. Você que está indo aí, eu sei que várias pessoas estão indo nesse final de semana, inclusive. Eu chamo atenção para você, porque se você comprar talvez um perfume, você já tem atingido a cota. Então, o número de bebidas também foi reduzido, quer dizer, toda essa equação reduzida. E são coisas que a gente questiona. Por quê? Porque essa pergunta que é interessante, de repente, até um dos motivos, uma hipótese que poderia ser, é a questão que o PIB nacional, pela primeira vez, se reduziu abaixo do 1% ao ano. O PIB é a soma de todas as riquezas que o país produz, tanto as indústrias quanto o setor comercial, e está abaixo, pela primeira vez, está abaixo de 1% crescimento ao ano, onde nós temos aí a China com 8 ponto, quase 9% do crescimento do seu PIB. Temos os Estados Unidos, que passou por uma crise agora até alguns anos atrás, com crescimento de 2,5%. Temos o Chile, encabeçando aqui nossa América do Sul, com crescimento também super alto. E estamos perto da Argentina, onde o crescimento do PIB vai estar estagnado em 0%. Então, de repente, doutora Silvia, pode ser um dos reflexos para que esse dinheiro não seja gasto lá, ali nos duty free, nas lojas onde não irá gerar imposto para o nosso Brasil. Aí eu te faço um contraponto aqui. É reduzida a cota, mas tu tá fazendo esse contraponto que eu acho que sim, tem lógica. Porém, Rodrigo, a lógica não seria reduzir o número de impostos para o brasileiro poder consumir as suas riquezas? Olha, eu concordo 100%, mas aí eu concordo 100%. Quer dizer, é fácil restringir. Agora, mexer aqui no nosso bolso, isso não existe. Vamos mais além, então. Hoje, vamos ver para ficar fácil de entender. Eu gosto sempre de fazer uma analogia, né? Vamos fazer que o órgão público, vamos falar a nível federal, que hoje nós temos aí quase 40 ministérios, 40 ministros, quase 40 ministros. Cada ministro tem uma série, né, de benefícios. Não, isso, aí tem o vice, tem o diretor não sei o quê, tem o diretor não sei do quê. Então, é uma família, hoje o Brasil é uma família que gasta muito, porém não recebe o salário para manter esses gastos. O Brasil bateu recorde esse ano de arrecadação de imposto. Bateu recorde. A arrecadação do Brasil este ano, nossos 27%, os 11% da empresa, conforme, né, o que a pessoa ganha, bateu recorde. Nunca se entrou tanto dinheiro numa casa. Nunca entrou tanto dinheiro na minha casa, por exemplo. Meu salário é super alto, porém o que eu gasto é muito maior. Muito maior, então sempre estou fazendo empréstimos. O governo hoje, ele faz empréstimos, né? Tem aquela questão, a gente não deve mais para o FMI. Externamente, sim, foi pago essa dívida. A dívida, minha casa, eu peguei um empréstimo com meu primo lá nos Estados Unidos, me emprestou aí uma grana, paguei. Porém, e eu com todo orgulho, não, paguei minha dívida externamente, né? O FMI é o primo rico, primo do exterior. Porém, eu peço para o meu vizinho, para o outro vizinho, meu vizinho, sabe, meus vizinhos aqui do lado. Então, a dívida interna, que são os títulos, né, os títulos federais, que nada mais que o governo pega, eu posso comprar títulos. Eu pego o meu dinheiro, empresto para o governo e ele me dá o título, que eu vou pegar lá na frente com juros. Então, o Brasil hoje, apesar de ter
batido recorde na arrecadação de impostos, ou seja, me entrou muito din-din na minha casa, porém eu gasto tudo e a mais do que eu poderia gastar. Então, isso são vários fatores que até, isso é como gosto de sempre falar aqui no Vitrine RS, às vezes a gente levanta questões aqui, doutora Silvia, que a gente precisa um programa inteiro para falar só sobre isso. Quando tu estavas no exterior, fazendo, te especializando na tua técnica cirúrgica, eu trouxe aqui um economista, professor da PUC e da UBRA, e até agora começou a escrever uma coluna para Zero Hora. Tá? O professor, a gente chama ele de ET, um nome, né, porque além de ser um amigo meu, então carinhosamente aqui, o professor ET, como é conhecido também nas faculdades, ele começou a escrever e falou um pouco sobre isso. Então até um tema para a gente trazer no futuro e falar um pouquinho mais, com maior profundidade sobre essa questão da economia, mas com certeza também é mais uma das hipóteses que fez com que lá na frente, aonde a corda sempre rompe no ponto mais fraco. E aí o ponto mais fraco é nós, né, trabalhadores, trabalhadoras, que pagamos nossos impostos em dia, e não temos os padrões FIFAs necessários em todos os setores, tanto hospital e tudo mais. Se segue que nem vou entrar nessa pauta aqui, senão é um outro programa. Mas aí surgiu o quê? Que de 300, é como tu bem falaste, talvez um perfume e mais um martinizinho ali já estourou a tua cota, né? Então nem vale mais a pena, já não valia a pena, porque o dólar já subiu. Já não valia a pena ir aqui nos vizinhos para fazer compras. Já não valia a pena. Agora sim que não teremos nenhuma motivação. Por quê? Se tu passares da cota, ainda sai que a gente prende Polícia Federal. Porque daqui a pouco passou R$10, pode até te incomodar para o resto da vida, pagar advogado. Então tenho certeza que vai desmotivar as pessoas a irem ali nos nossos vizinhos e irmãos. Mas eu tenho certeza que vai haver uma motivação no dia 5 de outubro, na hora das eleições. Opa, tenho certeza. Que assim seja. Mas nós vamos para um breve intervalo. Você que está aqui nos assistindo no canal 11 da NET e quer enviar um e-mail, uma sugestão, entre em contato com a gente através do vitrineRS@terra.com.br, através do nosso Facebook, na página do Vitrine RS e no WhatsApp 8585-2037. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Voltamos então nessa manhã de terça-feira, aqui com um convidado muito especial, o senhor Silas Silveira. Desde jovem tem se envolvido em causas filantrópicas e sociais. Nascido em São Félix do Araguaia, no Mato Grosso, no ano de 1946, e residente em São Jerônimo desde 1972. Eu diria que eu resumiria o seu currículo, que é gigantesco, como um salvador de vidas. Participou do terremoto do México em 85, do vulcão Nevado del Ruiz na Colômbia, do vulcão El Reventador no Equador em 87, em muitas e muitas causas. Não vou ser eu que vou falar aqui sobre o currículo desse grande ser humano. Eu vou deixar ele contar um pouquinho da sua história pra gente. Bom dia, senhor Silas. Bom dia. A palavra é sua. Comecei a me dedicar no momento que ocorreu o terremoto do México, em 1985. E o governo brasileiro prometeu ajudar, porque o presidente da República, ele foi a primeira pessoa que chegou no aeroporto, primeira autoridade que chegou no aeroporto após o terremoto. Ele estava fazendo uma viagem para os Estados Unidos para abrir os trabalhos da ONU e prometeu que o Brasil ia ajudar. Aí eu aguardei uns dias, vi que a movimentação estava um pouco fraca e fui para o México. Comecei a trabalhar, cortar concreto, fui me especializando nesta área e depois fui participando de outras tragédias depois, posteriores. Silas,
Mas assim, ó, o que te motivou antes de 85, o que te motivou a ir atravessar o Atlântico, a pegar avião, a gastar, se assim se pode se dizer, gastar, entre aspas, né? E trabalhar e ajudar em catástrofes. O que te motivou aqui no Brasil antes a tu ires para lá? Tu já fazia algo parecido aqui no Brasil anteriormente, a 85? Bom, eu nunca passei por um acidente, coisa assim que eu não parasse na estrada, né? Então, fui pegando o hábito, me acostumando e quase sempre as coisas acontecem de improviso e ninguém está preparado para aquilo. E quando houve esse terremoto, houve um clamor, a gente sentia, as pessoas falavam na televisão, né? A população. Não temos uma mínima talhadeira para cortar, daí como eu tenho a cortadeira, né? Aí eu fui incentivado por outras pessoas também que disseram, Silas, se tu tem a máquina, por que tu não vai cortar? Aí fui, comecei a fazer isso aí baseado na necessidade. Né? Fui influenciado pela necessidade. E o governo, quando acontece isso, os governos eles ficam muito atrapalhados, porque um governo tem que tocar a coisa habitual do país, das cidades. Então se dá grandes interrompimentos de trânsito, grande interrompimento de fornecimento de energia, telefone, água, tudo, e cria um pandemônio, né? As prefeituras, os governos, tudo em alta confusão. E chega uma pessoa de fora, com iniciativa própria, com algum conhecimento. Eu não posso dizer que eu tinha grande conhecimento de salvamento, mas eu tinha um conhecimento de administração, assim, de pessoas. Então, logo no primeiro dia, eu já estava cercado de pessoas ajudando. Isso valorizou muito o trabalho e me favorecia, porque eu não precisava me deslocar muito para conseguir um alimento ou para conseguir outra ferramenta para complementar aquilo que nos faltava. E eu achei assim que a gente virou um especialista no momento que foi tendo esse trabalho. E vi o resultado, né, das pessoas. Uma tragédia é uma coisa muito monstruosa, porque muitas vezes as famílias estão ali na volta, desesperadas, entendeu? Então tu está cortando, tu está trabalhando e tá um incentivo monstruoso. Um incentivo que faltou para a nossa seleção, né? A gente está tendo a todo momento ali, pessoas quase empurrando a gente para fazer o que está fazendo. Tu vai como voluntário, mas depois tu é incorporado e tu vira um elemento local, bem dizer. Se tu tivesse que dizer de todas as participações que tu tivesse, qual talvez tenha te comovido mais? Bom, todas elas tiveram a sua parte de preocupação, de emoção. Né? Mas na Argélia, por exemplo, o país estava quase em revolução. Então nós tínhamos os soldados que nos ajudavam, estavam de baioneta exposta. Então os fuzis lá das pessoas que me ajudavam em Bangladesh no terremoto, a maioria de baioneta, aquela arma cortante que tem na ponta do fuzil. Então a gente trabalhava muito medo, era muito complicado, porque o país estava quase sempre em revolução. Todo dia de manhã, quando nós saímos para trabalhar, era briga, os soldados brigavam, uns davam soco nos outros. Era uma coisa assim muito perigosa. Um país muçulmano assim que estava em muita dificuldade. E também atos assim individuais, como a menina que morreu lá na Colômbia, que deixaram ela. Eu não participei, eu cheguei atrasado. E que ela ficou 59 horas com o pé trancado e a lama da montanha cobriu ela, foi cobrindo e até ela morrer. Ela disse, eu tenho 13 anos, eles não vão deixar eu morrer. E ela morreu com 13 anos de idade e não foi feito grande coisa para tirar. A Omara Sanches, lá na cidade, uma cidade que foi totalmente soterrada na Colômbia, a cidade de Armeiro. Hoje não existe mais a cidade. Tem Sim. Só o barro lá. Sobre essa questão, sobre o vulcão nevado, El Ruiz, o que pode nos contar sobre essa catástrofe?
Bom, os vulcões aqui na América Latina, eles são vulcões que muita neve. Quando dá o aquecimento para a erupção, a neve derrete e a montanha vem abaixo, levando todo o material orgânico, o barro, as árvores. E isso vai descendo as cordilheiras, descendo os desfiladeiros e pega as cidades que são em várzeas, as cidades elas são um lugar baixo. Então ali moram aqueles povos há muitos anos e vem aquela montanha de barro descendo e vai cobrindo tudo. Nós, digamos assim, que nem temos vulcão aqui no Brasil, a gente só vê em filme, a gente acha que é tipo assim, como se fosse a lava ou a fumaça, mas então é a lama que é o pior? Como é que... Das tragédias que eu participei, todos foram... A lama que mata? É, a lama que mata. Aqueles do Haiti, não, do Havaí e das Filipinas, eles são diferentes, as características. Esses nossos, porque cria aquela terra fértil na volta da montanha, e muita árvore, muita coisa. Fértil até pelos minerais que os próprios vulcões anteriores, as erupções anteriores, salpicaram de fertilizantes aquilo ali. Né? E aquilo, então, não é a lava. Né? Eu, pouca vez que eu já participei de terremotos em vulcão, e muito pouca vez eu vi lava ao vivo, assim, a incandescência, eu muito pouco vi até hoje. E vi muitas tragédias, a lava mesmo, o fogo mesmo, não, muito pouco. Mas aí no México, como é que foi a questão? Poderia até nos dizer uma história, algo, as dificuldades, os amigos que tu encontraste no caminho, as pessoas que te ajudaram no caminho? Uma coisa marcante, nós vivemos num mundo capitalista. Hoje é até estranho tu fazer aquilo que não é rentável. Porque o mundo é tão capitalista que tu chega a te sentir um peixe fora d'água no momento que tu vai falar, por exemplo, numa reunião de fiéis, uma reunião de qualquer coisa aí, que tu vai chegar lá e vai falar sobre coisas que não está voltado à grande produtividade, ao dinheiro, ao armazenamento de poupança, né? E eu cheguei no México de noite e as minhas cortadeiras, levei 3, foram apreendidas no aeroporto, porque não tinha serviço de alfândega naquela hora, não tinha nada, e as máquinas foram presas. Aí eu fui para o centro e falei com um taxista, eu sempre me agarro muito nos taxistas, em todos os países, porque o taxista tu negocia uma vez só, e o taxista às vezes ele vai te resolvendo problemas, né? De fronteira, problema de comunicação, problema de todo o taxista, um lugar para te deixar todas as tuas coisas. Eu considero o taxista uma pessoa muito importante na cidade. E então eu negociei com o taxista, ele me pediu $100 para ir lá me ajudar a liberar as máquinas, carregar as máquinas lá do depósito do governo até o táxi e me deixar no centro, de volta. $100. Aí o taxista foi, fizemos tudo, liberamos as máquinas e o hospital, um hospital que estava as crianças, tinha morrido muitas crianças, tinha problema seríssimo lá nesse hospital. Aí o taxista me levou para lá. Ele mesmo já perguntou para as pessoas, já disse, olha, nós temos uma pessoa aqui que tem máquina, que tal e tal. E aí o pessoal entusiasmou e ele me levou para lá. Chegou lá, faltou gasolina, não tínhamos gasolina, ele tirou do carro dele, ele ajudou, e quando eu me lembrei que eu estava devendo a corrida, eu já estava umas 5 horas que ele tinha largado o carro e estava ajudando com outra cortadeira. Então eu achei assim que a solidariedade, quando tu está no meio de pessoas boas, quase todo mundo é bom, só que a pessoa está envolvida com o faturamento, então ela não tem tempo para ver o outro lado, entendeu? E então no momento que a pessoa esquece que ele é um trabalhador do mundo capitalista, que ele precisa faturar, que ele tem um táxi para faturar, que ele esqueceu isso aí, ele se transformou num cidadão comum e ajudou muito e tal. Então eu vejo que isso fez uma mola de impulso assim, muito grande para o trabalho da gente. E não te cobrou $100? Não cobrou $100. E te ajudou ainda, e te deu gasolina do carro. Ainda ajudou. Então. Olha, na quinta-feira passada, eu iniciei o programa falando
sobre solidariedade. E a gente falou sobre a definição de solidariedade, que é um bem, na verdade, comunitário, ele não é um bem individual. E quando a gente escuta um relato desses, a gente tem certeza do que é solidariedade na prática. Então, assim, uma pessoa, que foi o que a gente comentou na quinta-feira passada, uma pessoa solidária, ela vai levando a outra pessoa a ser solidária. O mundo não está perdido. Quando a gente encontra personalidades que vivem no nosso estado e que têm uma prática dessas, o Vitrine RS tem um orgulho. Eu sei que foi um assunto muito pesado na quinta-feira passada e é justamente por isso que hoje a gente traz uma pessoa para dar sua experiência de vida aqui. E é muito importante, sim, falar sobre a questão do capitalismo. Todo mundo trabalha, todo mundo precisa, sim, gerar renda, pagar impostos. Isso seria o ideal. Mas a gente não pode esquecer de olhar para o vizinho. Eu gostaria que tu falasse um pouco sobre a tua experiência no Equador. Bom, no Equador, também quase muito parecido com o caso da Colômbia, a montanha entrou em erupção, entrou nesse aquecimento, esses vulcões ele vem acompanhado de terremotos também, porque ele vibra, então nessas agitações internas ele externa ele treme. Então aconteceu muito parecido com a Colômbia. Então o rio Aguarico ele desceu em altíssima velocidade, com barro também, com árvores. Lá no rio Aguarico foi o seguinte, eles chamam lá de Laguarico. Então o rio Aguarico ele desceu e arranca as árvores, sabe? Vem arrancando árvores, vem arrancando tudo. E ele entope, ele para num lugar. Ele para e aquela água começa a pressionar. Daqui um pouco não tem mais resistência para aguentar aquela grande quantidade. Outro fator assim, que é muito interessante é que quase todas as vezes que existem essas erupções, chove também junto, não sei porquê. Então aquela grande quantidade de água vem arrebentando tudo pelo caminho depois, quando estoura. Então, o povo está na cidade, assim mais ou menos preocupado, porque uma lenda, alguém já falou que 40, 50 anos atrás tinha acontecido alguma coisa parecida, tal, e fica ali. E quando vem aquela monstruosidade de pausaria, de árvore, de barro, de lodo e tudo, cobrindo tudo. Então no Equador foi muito parecido com isso aí. No Rio, até talvez os cadáveres vieram até para o Rio Amazonas, de tal a velocidade da água que desceu daquela montanha e caiu nos rios afluentes, né, e veio desembocar em outras regiões. E também uma coisa que eu achei muito interessante, também lá dessas histórias de solidariedade, primeiro foi que nós estávamos trabalhando ali e passou um helicóptero. Aquele povo, aquela multidão de pessoas. Porque as pessoas vão se deslocando dos seus recantos e vão procurando regiões assim que possa ter assistência médica, que pode ter assistência de alimentação, de roupa. E aquele pessoal começa a ir para os lugares mais claros, assim, mais habitados. Aí nós estávamos ali trabalhando, tinha uma família soterrada, e nós estávamos trabalhando lá. Daqui a um pouco apareceu um helicóptero. Aí desceu as loiras, que era depois fiquei sabendo de um jornal, uma revista inglesa. Aí elas assim, pararam ali e quiseram assim meio que criticar, né, a situação, disseram, ninguém ajuda vocês, né? Aí o povo, Brasil, Brasil. Aí eu peguei e levantei, né? Estava assim, levantei e disse, Brasil sim, Brasil. Daí ela disse assim, como é que pode um país tão pobre que nem o Brasil, alguém ajudar alguém? Então o Brasil, isso foi em 87, o Brasil vivia em moratória naquela época. A situação do Brasil era tão feia que a embaixada estava com as comunicações cortadas em Quito. O pessoal viu que o Brasil não ia pagar as contas, cortou até os telefones lá tudo. E o Brasil vivia numa situação assim de muito descrédito.
Aí eu disse não, que o Brasil não era um país tão pobre e que nós tínhamos estados brasileiros que era mais forte. E aí eu chutei, porque eu não entendo nada também, que nós temos um estado brasileiro que é mais forte que a França. E depois que elas foram, me disseram, essas moças são da Inglaterra. Então elas tentaram ver no meu trabalho uma coisa estranha, porque nós somos um povo primitivo, um povo pobre, um povo sem condições. E na verdade não, né? Nós somos um país muito forte. Só, às vezes o brasileiro não vai lá fora fazer propaganda das nossas qualidades. Às vezes realmente vai brasileiro que vai para lá e não se preocupa em deixar uma mancha na nossa bandeira. Uns vão para ajudar a ilustrar as nossas estrelas e outros vão ajudar a criar manchas na nossa imagem. Então eles ficaram muito assim estupefatos, assim, admirados do Brasil fazer alguma coisa. Então isso foi me reforçando muito, né? E no México também o pessoal me tratava como governo. Eles disseram assim, quando eu fui condecorado no México, eles disseram que sirva a sua ação de união entre os povos latino-americanos e que leve ao governo e ao povo brasileiro o nosso agradecimento pela sua presença. Então, muitas vezes eu não fui considerado como Silas, aquele cara que estava a pé lá. Eu fui considerado como um governo que estava lá ajudando. Como se estivesse, como se o Brasil tivesse te mandado para lá para ajudar as pessoas, e na verdade era tu por conta própria sozinho. E pelo teu dinheiro, né? Exato. Né? Não, sem dinheiro nenhum. E na Argélia, como é que foi o terremoto lá na Argélia? A Argélia foi forte. E uma coisa interessante que eu vi, que uma pessoa da seleção da Argélia, seleção de futebol da Argélia, eu não vou dizer qual é o cargo, que eu não tive tempo para me informar, ele perdeu todos os parentes, todas as pessoas da família dele chegado, todos tinham morrido. Então a pessoa dizia, aqui morava uma pessoa ligada ao esporte, futebol aqui da Argélia, ele perdeu todos os familiares. Então foi um lugar pequeno, é Banardes, o nome do lugar, uma região pequena, mas o terremoto foi muito forte. Matou muita gente. E coincidência, né, que eu vi agora na Copa, né, eu não procurei ninguém, nem falei nada, mas muitos países que eu trabalhei participaram da Copa aqui, né? Então, Argélia, Irã, México, Equador, Colômbia. Então parece que os caras que levam chumbo são os que são os mais jogadores, né? E conseguiram se classificar, vieram quase todos para cá. É isso aí. E o Equador também é muito interessante, que em Lago Agrio nós estávamos com as barracas cheias de pessoas machucadas e tal. Os governos, eu tenho que abrir um parênteses, os governos são muito fracos nesses momentos. O governo é muito fraco. A política, ela administra faixas, interesses, faixas de conforto, de interesse. Então, muitas vezes, uma região ela é esquecida por um motivo político ou por excesso de burocracia, né? Então, o povo estava realmente numa situação difícil. Aí eu consegui um avião, uma carona, um cargueiro, e levei um pessoal para Quito, para a capital, porque nós íamos para o hospital lá, um hospital mais especializado, que ali para curativo tinha, mas não tinha coisa mais forte. Aí cheguei em Quito com esse fragmento humano, aquela gente, uns quebrados daqui, outros quebrados dali. Aí encontrei uma caminhonete, uma F1000, né, e o cara estava na frente, na rua ali com a F1000. E eu cheguei e disse, olha senhor, eu preciso levar esse pessoal para o hospital, assim, assim, assim. Aí ele disse, eu tenho um restaurante, já está quase na hora eu tenho que ir lá levar as coisas. E eu disse, eu sou do Brasil e estou lá tantos dias lá em Lago Agrio, agora estou trazendo um pessoal que está pior, o pessoal que está passando mais dificuldade, está tudo ali. E eu sou de fora, estou aqui. Aí o cara largou tudo, o cara botou aquelas compras dele, aquelas beterrabas, aquelas couve-flor, tudo em cima da calçada, e botou aquele pessoal tudo, levando tudo para o hospital, aquela coisa mais terrível.
mas foi muito bom, assim, que ele sentiu que tinha alguém que tinha feito alguma coisa a mais do que ele, e ele se sentiu talvez com vergonha, tal, né? E fez aquilo ali. Então, uma das coisas que me leva muito, e vai me levar sempre que eu tiver joelho para andar, é que tu consegue estimular, agregar pessoas para fazer, né? Porque muitas pessoas têm aí, são muito melhor que nós todos, mas eles não tiveram a oportunidade de fazer, ocupar os espaços que nós estamos ocupando, então eles ficam, às vezes, marginalizados pelo esquecimento. Eu sei que falaste agora no Irã, que também participou aí da Copa do Mundo. Como é que é a história de teres viajado sem visto? Quando deu a tragédia, quando acontece uma tragédia assim, eu ligo para a embaixada. Quando a embaixada mostra interesse, assim, e eu vejo assim na embaixada o meu estímulo inicial. Aí eu liguei para a embaixada do Equador e do Irã e o embaixador ficou muito interessado que eu fosse. Marcou o avião, nunca pagaram para mim, eu também nunca aceitei, né? E aí ele ligou e disse, tu pode pegar o voo assim, assim, assado e tal, ele deu todas as coordenadas. Tu vai até Londres, tu vai pegar o voo tal, tá tudo certinho, tal. Tu vai, eu vou. Aí não falei mais com o embaixador e me fui para lá. Foi no dia que o Brasil tomou aquele gol da Argentina, Caniglia, aquele gol que ninguém lembra que todos são jovens, mas o Brasil perdeu, o Maradona passou para o Caniglia, foi o gol, o Brasil foi desclassificado na Copa de 90. Foi aquela noite, para mim noite, porque eu estava no Pirã. E cheguei lá e não tinha visto no passaporte. Aquela monstra daquela fila, e eu na fila, quando os guardas viram que eu não tinha, tranquei toda a fila. O pessoal que estava na fila atrás para carimbar passaporte ficaram bravos comigo, todo mundo me xingava. Porque eu tranquei, o cara não fez mais, ele não batia mais carimbo ali, sabe? Eles ficaram naquela confusão de eu não ter visto. Como é que é uma pessoa chegar no Irã sem visto? Aí vai daqui, vai dali, vai daqui, dali, daí eles abriram outro negócio lá pro pessoal ir lá bater carimbo no outro guichê. E eu fiquei ali sentado nas minhas máquinas, aí anoiteceu ali, daí vieram, conversaram e largaram lá para fora. Aí eu fui, fiquei dentro do Irã, sem visto, sem nada. Aí foi isso aí, né? A minha vida, ela tem umas aventuras assim, umas coisas que na hora me dá um pavor terrível. Só para dizer para vocês o que era o aeroporto aquele dia, não tinha uma propaganda de cigarro, de cerveja, de Coca-Cola, de nada. Era tudo como se eu estivesse dentro de um quartel, o aeroporto. Assim. Só tu via metralhadora, canhão, lona para guerra, coisa assim, tudo voltado para movimentos bélicos. E nada assim, para aquela coisa comum que tu vê, né, no mundo, que é o comércio, que é uma propaganda, nada. Aquilo ali parecia que eu estava em outro mundo. Muito interessante. Sabe que a gente conversando contigo, parece que a gente trabalha muito com imaginação, né? Nós, quando tu não tem a experiência do dia a dia, e eu te vejo assim meio um Indiana Jones, porque sabe quando aparecia na TV aquele aviãozinho, quando o Indiana Jones ia para um local para outro, né? Era aqueles biélice, né? Eles que tremia tudo, né? Só falta o chapéu para ti, né? Mas e trocando o chicote pela máquina. Ele caçava tesouros materiais, tu caçava tesouros humanos, vidas, né? Então, tu é eu prefiro um Indiana Jones, né, do Brasil assim, né? Alguém que resgata vidas. Mas e outra também, sem visto, não sei se tu fala bem o inglês ou só te virava. Não. Né? Mas também lá no Irã, ou esses outros países, quem disse que eles também iriam falar inglês naquela época? Acho que os caras até eram contra, né? Entendeu? Toda uma questão. Mas e também essa questão, os tsunamis, tu chegaste a ajudar também nesta catástrofe, digamos, diferente? Sim. Agora a vantagem quando a gente não fala o idioma do cara, que tu diz um palavrão para a autoridade lá e ele fica, cara, faz, tá, some. Então era muito engraçado, porque eu podia dizer tudo que era nome feio para eles, e eles não sabiam o que eu estava falando. Aí eu fui também
o tsunami. Fui direto para o Sri Lanka, né? Foi o caso da embaixada, também liguei para o Sri Lanka, para a embaixada. Eles mostraram bastante interesse, assim, e tal. Aí já também favoreceram alguns documentos. Agora, vamos dizer, da metade do meu trabalho, 50% do meu tempo para cá, eu estou tendo bastante facilidade, sabe? Eles estão me tratando assim como uma pessoa que conhece, né? Até porque uma coisa que no México eu encontrei o pessoal da Argélia ajudando, né, os argelinos. Mas é muito difícil tu encontrar duas vezes a mesma pessoa. Eu nunca encontrei em todas as minhas viagens uma pessoa que eu tenha visto no México encontrar no outro país. Porque, como eu disse, são políticas. Os países, nós vivemos, né, nós não vivemos num regime, numa monarquia, vivemos num regime democrático. Então, eles mandam quem eles querem para os lugares, né? Então, o governo da Argélia, de certo, mandou alguém para o México e depois não mandou para outro lugar as mesmas pessoas. Então, o que é que acontece? O fato de eu ter ido muitas vezes, contínua, e outras pessoas não, talvez eu realmente me tenha transformado numa pessoa com conhecimentos especiais sobre a área, né? Aí quando o Sri Lanka soube dessa minha agilidade, do meu jeito, dessa minha máquina, então o Sri Lanka pediu, não, vamos para lá e tal. Aí eu fui, né? Aí cheguei lá, tinha uma região que tinha um trem, devastou, assim, a onda pegou o trem de lado, assim, coisa monstruosa que eu nunca tinha visto na minha vida, que o trilho do trem enrolou. Eu nunca tinha visto, porque o trilho é uma coisa que está a 30 centímetros do solo. A água passar por cima aqui, arrancar isso aqui tudo bem, mas pegar dois trilhos que tem aqui no chão e enrolar um no outro como se fosse um arame, eu nunca tinha visto. Eles estão parafusados também, né? Exatamente. E enrolou o trilho um no outro. Com uma velocidade terrível. Então ali ficaram muitas pessoas presas nesse trem, né? Então a gente cortava para tirar os cadáveres. Tinha os bichos que vinham com as pessoas de noite, assim, quando a gente não estava trabalhando, no outro dia, aquele cadáver, às vezes, que tinha ficado ali, que tu viu, e já estava só a metade, porque vinha uns, eu não sei se é tipo, se chamava lá o dragão de Komodo, mas eu não cheguei a ver, podia ser crocodilo, podia ser outros bichos, tartaruga, assim. Então a gente cortava ali os trem, o trem, cortamos algum barco, assim, entendeu? Foi uma tragédia muito grande, né, o tsunami. De todos os países que tu passaste, qual foi o que teve o maior número de mortos? Eu acho que o tsunami, até porque a resposta aí vai ser, por causa que o tsunami abrange, vamos ver que tenha 5 países de grande devastação. Então ali eu acho que deu aí uns 300 e tantos mil, né? Os governos, eles têm dois fatores. Às vezes, quando um país quer ganhar um donativo americano, coisa assim, eles aumentam. Uma tragédia para 300 mil pessoas. Mas depois o pessoal tem muita vergonha. O país da gente é como a casa da gente. Entendeu? Por isso que eles gostam de pessoas assim, sérias, né? Não tem piada, não tem brincadeira. Eu só disse que eu brinco com os caras, digo com aqueles nomes feios, quando eles me atacam no aeroporto, né? Mas no resto é só trabalho. A casa da gente, a gente tem as nossas limitações, os nossos cuidados, né, para não expor, e os países também têm isso. Então, muitas vezes aquelas pessoas que não estão com documentação suficiente ou não houve uma reclamação oficial, elas são abatidas na hora dos números, exatamente, dos censos. Então eu acho assim que a maior tragédia mesmo, vamos dizer assim, foi do tsunami, né? Uma tragédia quase 100% de abate foi no Paquistão, né? Que a cidade ficou quase que totalmente destruída. Tu vê um barbeiro trabalhando depois, em cima dos escombros, assim, tu passa assim,
O que é aquilo ali? Tu vai olhar, é um cara em cima dos escombros, tirou a cadeira para fora e está no meio daquele monte de ferro, de coisa, fazendo a barba do outro, no meio das pedras quebradas, as coisas. Então, sendo o tamanho da tragédia, então eu acho assim, para a minha eficiência, o terremoto do México foi muito acolhedor, porque tinha muito concreto, era muito concreto. E o prédio, assim como no Irã, quando as casas são construídas de forma com muita terra, muito barro, muito material orgânico, assim, madeira, taquara, coisa assim, aí meu trabalho fica quase sem valor, entendeu? Porque não tem quase nada para cortar. Agora, esses países que são, tipo aquele edifício que caiu agora lá no Nordeste, aquele é um trabalho que eu teria uma boa capacidade para resolver aquilo lá. Porque eu tenho técnicas para trabalhar, eu não pego uma coluna monstruosa e saio a cortar a coluna, não estou fazendo um festival de cortar um concreto, eu estou atrás de uma vítima, entendeu? Então eu tenho que ser quase que nem um cachorro atrás de alguma coisa. Eu não vou escolher o caminho mais difícil, eu vou escolher o caminho mais curto. Se tiver um concreto, eu sei que aquele concreto ele é uma sustentação, então vai ter uma parte muito mais frágil, né? Outra coisa é bater com martelo, coisa assim, para fragilizar. Então, se tu tem um concreto fragilizado, tu pode escolher cortar só o ferro e não permitir, naquela foto que saiu ontem nos jornais, que aparecia uma máquina grande, uma carregadeira grande trabalhando junto. Isso é inconcebível, porque tu está sabendo que aquelas vítimas estão em lugar específico. Aquilo que é específico não é genérico, tu não precisa procurar. E alguém disse, olha, o cara, eu não li nada quase sobre isso aí, mas eu imagino que, como tinha um guarda, ele disse assim, ó, o cara tinha o costume de dormir naquele quartinho. Então aquilo ali já é uma coisa específica. Então naquela volta nós vamos procurar aquela pessoa. E se tem alguém a 5, 10, 15 metros trabalhando com uma máquina que está causando vibrações, eu diria, pelo amor de Deus, cara, isso aí não pode trabalhar. Isso aí não faz nada, isso aí, entendeu? Não precisa o senhor ficar ligando uma máquina uma máquina diesel desse tamanho. Então eu tive até no México discussões, assim, porque nós estávamos com o trabalho cortando, já estava bem resolvido, e quando tu vê, vem aquele monte de reta escavadeira para cima e, pelo amor de Deus, né? Isso não pode acontecer, tem que ter um trabalho assim minucioso de procurar o espaço, o caminho mais curto, o caminho mais fácil para chegar na vítima. É interessante, né, que essa vivência que tu tens eu que não tenho, nunca ajudei num problema destes, com certeza é querer que uma reta chegue ali o quanto antes possível e a minha lógica, né, até antes de te ouvir agora, é que vem uma retro e começa a cavocar, mas como eu não tenho essa experiência, nem iria me ligar, e assim também os nossos responsáveis, nossos secretários, agentes públicos, né, digamos, em qualquer país que seja, ninguém está preparado para uma catástrofe, né? Então, a primeira coisa que ia ser a reação desse diretor, até porque uma coisa que é interessante que tu falaste, tu vai lá para ajudar, mas quando tu chega lá, a pressão pega em cima de ti, mesmo que tu tá vindo sem responsabilidade nenhuma de outro país. A responsabilidade do familiar ali pedindo, pelo amor de Deus, salva meu filho, salva minha filha, salva um bebê, salva meu pai, salva minha mãe. Então, o gestor, ele vai sentir também essa responsabilidade. E o negócio é o seguinte, importante é que, de repente, ele vai pensar assim, de repente, manda aquela máquina lá, puxar, e até daqui a pouco sem maldade, né? Não tem, porque a gente não tem uma política que ensine, a gente não tem uma escola ensinando para catástrofes, né? Não temos. Né? Então ia chegar, meter uma retro ali e nem sabe que a vibração e o próprio peso pode, naquele pequeno espaço, até vir, né, a matar as pessoas. Mas eu te faço mais uma pergunta, Silas, como se diz, guardaste as chuteiras, te aposentaste desta lida, ou se tiver uma catástrofe, como tu falou, enquanto teus joelhos puderem, né, te sustentar, tu vai lá. Como é que está essa história? Eu não tenho assim
vontade de parar, entendeu? Não tem, tomara que não dê mais catástrofe, até está diminuindo mesmo, né? Graças a Deus, terremotos fortes, assim, que... Até dá algum terremoto, como deu no Japão, coisa assim, mas como está havendo uma evolução, há uns 30 anos para cá, a ciência da construção civil, ela tem se preocupado com isso aí, e reforçado os concretos, e reforçado as fundações, então terremotos pequenos assim não têm causado grande problema, né? E eu quero continuar indo até onde puder, né? E fazendo alguma coisa e levando um pouco da tecnologia, né? Eu quero abrir um parêntese. Aqui em Porto Alegre nós temos talvez a única escola internacional de salvamento. Aqui em Porto Alegre. É financiada e patrocinada pelo governo do Japão e vem gente do mundo inteiro aqui estudar aqui em Porto Alegre. Eu já fiz uma pequena palestra ali, já participei de algumas formaturas ali e vem gente do mundo inteiro. Então nós aqui no Rio Grande do Sul, nós somos talvez uma das maiores referências mundiais, mesmo nós não tendo nenhum tipo de catástrofe. Às vezes os caras perguntam, e tu, porque tu nunca viu um terremoto? Nunca tinha visto um terremoto, como é que eu fui para terremoto? Mas Porto Alegre também nunca viu. E também hoje nós temos aqui em Porto Alegre, patrocinado, como eu disse, pelo Japão, uma escola internacional. Então vem pessoas de muitas partes do mundo aqui estudar em Porto Alegre. Esse assunto, né? Finalizando, Silas, sobre a ONG, o que tu poderia nos falar brevemente aí sobre a ONG? Nosso tempo já está estourando. Eu tenho uma ONG, mantenho com um grupo de pessoas, uma sede de São Jerônimo, uma ONG para distribuição de sementes nativas e árvores também, frutíferas e outros tipos de árvores também. Porque a gente foi vendo, né, que o mundo, como eu falei antes, está muito capitalista, então muitos povos estão perdendo acesso às sementes, né? Relaxa, a semente morre, a semente estraga, o caruncho pega e vão perdendo. E o controle daquilo ali vai ficando na mão da multinacional, que fez as mutações genéticas, o hibridismo ali e tal, e conseguiu aquela semente e mantém aquilo para ele. Então a semente, naquele momento que ele compra, ele usa, e no momento que ele quiser usar a mesma, ele já fica envolvido em royalties e outro tipo de exploração. Então eu criei essa ONG e tenho viajado bastante, hoje já atendo 40 municípios. Se tem uma fábrica, por exemplo, assim, há poucos dias dei uma palestra em Esteio, uma indústria que fornece para a GM. Então eu fui lá, levei sementes, levei muda, e falamos, discutimos alguma coisa. Depois, esses dias em Arroio do Ratos, também levei, a própria empresa fez, algum colégio que faz, alguma igreja fora e tal. Então nós estamos assim. Então a pessoa que tem uma árvore que ele considera que é uma árvore importante, que ela está em perigo de extinção, ele entra em contato conosco, a gente vai lá, busca, leva alguma coisa, qualquer tipo de chá, qualquer tipo de tempero. Às vezes eu vejo assim, em restaurantes caros, restaurantes bons, ele está trabalhando com um produto assim, quase que falsificado ali, porque ele foi comprar a coisa certa, mas o produto se degenerou de tal forma que ele não tem, por exemplo, ele está te servindo um feijão de vagem todo fibroso. Por quê? Porque ele é de vagem, porque é uma leguminosa, mas ele não é o feijão de vagem específico, porque quem plantou não deu a mínima para escolher uma qualidade, uma espécie, às vezes, como eu disse, até que está em extinção. Agora, nós notamos há uns anos que começou a faltar alguns tipos de produto. Nós somos alertados por algumas pessoas. Aí eu fui atrás, lá no interior do município de Agudo, nós conseguimos um produto lá que estava em bastante extinção e já plantamos, já tenho hoje umas 30 famílias plantando, em Triunfo, Montenegro, São Jerônimo, Novo Hamburgo, Gravataí, Viamão, a Cruz Vermelha de Porto Alegre também eu faço um trabalho agora mais aliado à Cruz Vermelha. Então nós pegamos essa planta, né, lá do município de Agudo. E quantas outras nós estamos levando? Agora nós temos uma grande campanha do cítrico, porque as árvores estão frutificando. Então uma pessoa que tem uma bergamota diferente, uma laranja diferente, que ela vai entrar em extinção. Isso é certo, porque as pessoas pegam, Rodrigo,
e cortam aquelas árvores feias e antigas das suas propriedades e botam o enxerto, que é bonitinho, que é muito produtivo, mas ela não tem a capacidade, aquela genética, aquela coisa antiga, que essas plantas são milenares. Elas são milenares porque elas resistiram todos os invernos, todas as formigas, tudo que foi praga, para chegar até o nosso tempo. Se ela chegou ao nosso tempo e nós ainda vamos dar uma contribuição com a motosserra no pé dela, aí o que vai ser? Sabe que eu fiquei muito feliz nesse final de semana, que eu vi um incentivo de uma empresa de vestuário de Santa Catarina, que em cada peça de roupa, junto à etiqueta, eles vêm exatamente junto com a etiqueta sementes para a plantação de uma árvore. Isso é um estímulo para o pessoal aí que está preocupado com a natureza. O estado de Santa Catarina acho que gosta muito de preservar suas praias, seu litoral. Tem tantos jovens aí que adoram aquele mar, quer dizer, que realmente querem preservar essas áreas. E é uma empresa que está dando um estímulo. É tão importante a gente falar sobre as iniciativas positivas, né? Quer dizer, junto com uma peça de roupa, comprasse uma peça de roupa, inclusive vários tecidos das roupas são feitos com produtos reciclados, etc. Então, acho que é muito nobre, né? Dizem que se cada ser humano plantasse pelo menos uma árvore, quer dizer, eu já diria hoje que se cada ser humano não destruísse uma, a gente já estaria com um saldo positivo. Mas eu sei que tu recebesse inúmeras condecorações aí pelo mundo. Diz aí para os nossos telespectadores, porque com certeza teu currículo é impossível que a gente fale aqui no Vitrine RS. Muito obrigado. Eu recebi algumas condecorações, eu recebi a Comenda da Ordem do Rio Branco, do Lula, e recebi 2 homenagens no Senado, 2 na Congresso Nacional, 2 na Assembleia Legislativa de Porto Alegre, recebi a Ordem Farroupilha, Mérito Farroupilha, sou cidadão de Porto Alegre, título de cidadão honorário, de outras prefeituras também. Mas o que eu gostei muito também foi do título da Prefeitura de Porto Alegre, Câmara Vereador de Porto Alegre, Cidadão da Paz. Isso aí para mim foi muito importante, porque no momento que me chamaram disso, os vereadores de Porto Alegre me disseram isso para mim, aí eu fiquei mais ainda comprometido e mais interessado. Sobre essa empresa que deu essas sementes, esse empresário que teve essa iniciativa, eu gostaria que ele desse e me pedisse que eu dava para ele. Eu dou 100 mil mudas de araucária para ele plantar. Eu tenho para dar para ele 100 mil mudas de araucária se ele quiser plantar. Só para mostrar a grandeza do que se faz e a grandeza do objetivo. E a natureza está precisando dessas 100. Capela do Santana precisa de 100 mil araucárias. Montenegro precisa de 100 mil araucárias. Porque a natureza essa planta foi muito destruída. Todos esses nossos italianos, alemão, que estão milionários em Caxias e tal, os seus ancestrais foram grandes destruidores das árvores, entendeu? E ele tira uma araucária, que é uma planta que dá um amparo e um alimento para uma grande quantidade de espécies, e bota uma árvore lucrativa, uma árvore objetiva, que é o eucalipto, que é a acácia negra, e isso está fazendo com que a fauna, os animais estão passando grande dificuldade de sobrevivência, né? Eu não estou falando o fato de tu ir aqui até o Chuí e ia ver uma capivara, não estou falando isso, eu estou falando dos milhões que foram dizimados. E nós, como povo, como estudiosos que somos, e eu não sou um estudioso, nós todos estudamos alguma coisa, e aprendemos alguma coisa, e ignoramos por iniciativa própria muitas coisas, por interesses também, por interesses próprios, nós estamos deixando de corrigir com facilidade isso aí. Então, se nós fizermos uma campanha, as pessoas tiverem um pé de laranja lá, que é uma laranja especial, que ele considera que é uma laranja importante, guarde, avisa para a gente,
que nós vamos lá e buscamos. Quando alguém quiser plantar, assim como esse empresário de Santa Catarina que eu estou oferecendo, essas araucárias, quiser, e nós faremos com bom gosto a distribuição gratuitamente de qualquer tipo de planta, ou qualquer tipo de semente, ou qualquer tipo de tempero, ou qualquer tipo de chá. Silas Silveira Anjona Jones, de Almas, de Vidas, aqui do Brasil. Foi uma honra, Vitrine RS, tê-lo senhor aqui, para mostrar um pouquinho do seu grande trabalho. Chamamos os comerciais, voltamos... Não, Rodrigo, não chamamos? parabéns pela iniciativa. Eu acho que a gente tem que realmente prestar atenção nas pessoas que a gente tem perto da gente. Com certeza o Vitrine RS hoje ficou muito mais rico com a sua presença aqui. Verdade. E com um cidadão de paz. Pode ter certeza que é um orgulho para a gente também. Agora sim a gente vai para os comerciais. Pronto. Voltamos já já. Obrigado. O Vitrine RS volta nessa manhã com assuntos a menos. Hoje eu diria que é uma terça-feira da paz aí. A gente encerrou a nossa entrevista com um convidado, mas nós temos uma convidada mais do que especial, que é a Mirtz Gonzalez, facilitadora de biodança, psicóloga com 32 anos de experiência com grupos em 4 continentes. Bom dia, Mirtz. Bom dia, é um prazer estar aqui. Fala um pouquinho pra gente sobre o que é a biodança, para quem serve. Tá bom. Bom, a biodança, ela é um sistema, né, que inventado, quem criou, né, não inventou, criou, se inspirou para criar esse sistema, se chama Rolando Toro, é um chileno, né, o contexto histórico onde aparece a biodança é os anos 60, né, onde surgiram, no caso, os anos 60 é um período onde vão surgir muitas terapias corporais, né? Onde o corpo como forma de expressão, o corpo como forma de cura, ele é retomado, né? Então, aí surge o Rolando, não exatamente como uma terapia corporal, mas com uma proposta onde o que tu vive, né? É fonte de ensinamento, é fonte de inspiração, é fonte de desenvolvimento pessoal, né? E para a biodança, o desenvolvimento pessoal, ele não é um desenvolvimento da pessoa em si como, bom, eu vou ficar quieta, vou ficar no meu cantinho e vou me desenvolver. Não, é basicamente um desenvolvimento relacional. Né, um desenvolvimento humano, é um desenvolvimento das relações humanas. Né? E a biodança, ela trabalha sobre o princípio, né, de que as pessoas, elas têm um potencial. Né? Um potencial, é como se a pessoa fosse um instrumento musical. Né? E durante a vida, a gente vai aprendendo a lidar com esse instrumento para fazer lindas músicas. Né? E muitas vezes, na nossa cultura, a gente não estimula bem as pessoas para desenvolver esse potencial. E às vezes uma pessoa morre sem ter tocado a sua grande música, né? Não, sem ter vivido essa experiência de si mesmo como algo lindo, como algo sagrado, como algo supremo. Então, a biodança, ela entra, digamos, dentro da cultura, dentro da sociedade, com uma proposta bem diferente. Né? Porque quando a gente ouve falar a biodança, é uma dança. Né? E não, ela é um processo, um sistema de desenvolvimento, né? Um sistema de desenvolvimento onde nós buscamos estimular as pessoas a uma boa relação consigo mesmo, uma boa relação com o outro e uma boa relação com o mundo. O bio já é de vida, né? Exato. Então é a percepção, na realidade, o Rolando Toro, que criou a biodança, ele tem uma percepção de que a vida é uma dança, por isso que o nome biodança, né? Então, todo ser vivo, ele está em um movimento de dança, na realidade. Eu sei que isso para a nossa cultura, que é uma cultura muito voltada para o trabalho, muito voltada para a obrigação, muito voltada para o sofrimento, né?
é uma coisa estranha. Não, como? Né? Isso, como tu mesmo disse, a biodança, não, é uma coisa amena, né? Não, tem uma profundidade muito grande na brincadeira, na dança, na alegria de viver. Nós achamos que o profundo é ser triste, o profundo é... Não, existe uma grande profundidade na alegria. Existe uma grande profundidade na solidariedade, no amor. Então, na realidade, essas não são coisas amenas. Né? O corpo, né? O nosso corpo, ele é um lugar, digamos, que a gente se dissociou muito através da cultura, né? Na nossa cultura, que é agonista, né? Ela busca muito sofrimento. Então, a biodança é um resgate do prazer de viver. Uma das coisas que a gente pode dizer é que a biodança é o resgate do prazer de viver. Né? A quem serve a biodança? Bom, a gente tem assim, a biodança nasce com grupos de adultos, né? Assim, mas na realidade ela nasceu mesmo, a biodança, nos hospitais psiquiátricos no Chile. Né? Com experiências assim, quando o Rolando Toro estava no Chile, o Rolando era um psicólogo e antropólogo. Né? Ele era um antropólogo que trabalhava sobre a antropologia da dança. Né? E então nasceu no hospital psiquiátrico como uma busca de um tratamento que não fosse a partir da contenção do fármaco. Né? E isso deu super certo dentro dos hospitais psiquiátricos e o Rolando começou a ver e foi convidado no Chile, isso antes do golpe, né, a levar isso para um público em geral. Né? E aí se viu que tinha um resultado muito bom também com as pessoas em geral. Né? Então se abriu muito grupo para adultos e aos pouquinhos foi se desenvolvendo a biodança para a terceira idade, a biodança para crianças. Eu tenho trabalho com biodança para bebês, para pais e filhos, né? Para adolescentes. O Rolando desenvolveu biodança para pessoas que têm mal de Parkinson. Tem diversas aplicações. Né? A gente pode dizer outra coisa também, que a biodança é um processo de reabilitação existencial. Né? Então, de voltar a se conectar com a vida, né? De uma volta à conexão com a vida. É muito comum as pessoas falassem agora sobre os idosos que vão perdendo seus companheiros, que vão ficando, quer dizer, às vezes não tiveram filhos, ou os filhos constituíram as suas famílias, às vezes não moram próximos, não que a distância, né, seja... eu digo assim, esteja desvinculada com o amor, mas que acabam se sentindo sozinhos. E às vezes falam isso, eu acho que eu já estou muito velho, eu acho que eu já passei, já vivi muito, o que eu tenho mais para fazer? É muito comum a gente escutar isso, às vezes no idoso. Então eu acho que a biodança, o nosso público do Vitrine RS, a gente sabe que os idosos são nossos grandes telespectadores. É importante que tu fale isso também para aquela pessoa, né, que às vezes... Você sabe que o Rolando, o criador da biodança, ele morreu com 88 anos. Né? Ele dançou até o último momento. Né? E ele sempre dizia uma coisa muito linda, né, que uma árvore ela só para de crescer quando ela morre. E o ser humano é assim, né? Então, às vezes, a gente desiste. E não é só as pessoas idosas que desistem. Muitas vezes, pessoas jovens desistem. Né? E eu acho que o processo de envelhecimento, ele é uma decisão. A gente decide quando vai ficar velho. Né? Isso não tem a ver com uma feição biológica, né? Mas tem a ver, eu acho que o velho, como, né, não no sentido do idoso, mas o envelhecer, ele tem a ver com desistir dos sonhos. Né? Quando eu desisto de sonhar, né, e digo, não, agora eu não posso mais isso porque eu estou velho. Então,
daí acabou, né? Aí eu comecei a ficar velha. Então, eu acho que a questão de sonhar até o último instante, de ter planos até o último instante, né? Para mim, o Rolando foi um exemplo disso, porque ele estava com 80 e poucos anos e tu via ele contando dos sonhos dele. Eu digo, bom, ele vai ter que viver mais 100 anos para realizar isso tudo que ele está sonhando, né? E isso, eu acho que mantém a longevidade. A gente vai ver todas as pessoas idosas que elas têm uma qualidade de vida super boa, são pessoas que continuam fazendo planos até o último momento. Mirtz, a questão também assim, estamos falando de ânsia de vida, de vontade de viver. Hoje nós temos a depressão sendo um dos principais fatores negativos que está como se diz, tá como gripe, quase todo mundo está pegando. A biodança, ela ajuda a tu te fortalecer contra a tal da depressão? Sim, porque a biodança ela trabalha assim reforçando o potencial positivo, né? Então, por exemplo, a gente tem uma pessoa com depressão ou sofrendo de ansiedade, a gente não vai trabalhar sobre a depressão ou sobre a ansiedade, a gente vai trabalhar sobre o que resta de alegria de viver, o que resta de prazer, de vontade, resgatando esse pequeno pontinho ali que ainda está luminoso e ampliando, né? Então, o foco não é reforçar a doença ou agir especificamente sobre a doença, mas sobre o potencial de saúde. Então, a biodança vai trabalhar sobre o potencial de saúde. E tem resultados muito surpreendentes, né? Porque às vezes as pessoas me dizem, eu sou psicóloga, eu trabalho com psicoterapia também, mas às vezes as pessoas me dizem assim, nossa, eu fiz anos de psicoterapia e em um mês de biodança eu estou me sentindo muito melhor do que 10 anos de psicoterapia, né? Isso não é uma forma de desqualificar a psicoterapia, né? Mas eu acho que a biodança entra num espaço que é um espaço que não estava sendo ocupado, né? Que é o espaço da saúde que vem através do movimento, que não é porque muitas vezes a gente diz assim, não, vamos fazer um esporte, né? Legal, importantíssimo. Também a biodança não é um esporte e é importante a gente praticar esporte. Mas o movimento enquanto alegria, enquanto vontade, enquanto divertimento, é algo essencial, né? A gente toma muitas vezes no nosso cotidiano o movimento como uma obrigação. Eu tenho que fazer ginástica para ser saudável. Tudo bem, mas se isso é feito com alegria, veja o que tu gosta de fazer. Então, a biodança, ela te ajuda a perceber, não, qual é a minha estrada, qual é o que eu gostaria mesmo de fazer, né? Então, ela te coloca novamente em contato contigo, estimulando essa percepção. O que me serve? E não tem uma receita de bolo para isso, né? Por isso que o nome é facilitador, né? Não é mestre de biodança, não é professor de biodança, é facilitador de biodança. Porque o nosso papel é ajudar a pessoa a encontrar a sua estrada. Não dizer para ela uma estrada, essa é a tua estrada. Mas com certeza, Mirtz, tu terás que voltar ao Vitrine RS, porque hoje o nosso tempo, infelizmente, está esgotado. Certo. Mas nós agradecemos muito tua presença aqui como facilitadora de biodança, psicóloga, tantos anos aí de experiência. E nós desejamos aí uma boa semana e quinta-feira retornaremos às 10 horas da manhã. Bom, então, bom final de terça até quinta. A sua participação é sempre o primordial para nós. Até quinta-feira. A gente está vendo cada dia mais as pessoas usarem substâncias para poder lidar com a realidade da vida. Isso